E aí, beleza, gente? Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Bom, gente, essa aula de hoje a gente vai concluir a aula da semana passada, certo? Na semana passada a gente estava falando sobre o sistema digestório, certo? E a gente ficou faltando ver o finalzinho, né? Que foi exatamente aquela parte da eliminação, certo? E aqui eu fiz um esquemazinho, né? Para a gente simplificar o que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, olha só, o sistema digestório ou digestivo, certo? Ele, qual a sua função principal? Qual a função básica do sistema digestivo, né? Como o próprio nome diz, digestivo, digestório, fazer a digestão. E o que é fazer a digestão? Em que consiste fazer a digestão do nosso alimento? É exatamente transformar o alimento que chega num tamanho grande para tamanhos menores, né? Porque o nosso organismo, né, as nossas células, elas são muito pequenas, como a gente viu lá na primeira aula. Então elas não conseguem absorver nutrientes macro, nutrientes grandes. Então a função exatamente de todo esse processo de digestão é transformar essas partículas em partículas cada vez menores, certo? E isso começa como? Isso começa com a ingestão, né, que ocorre na boca, certo? A ingestão do alimento. Depois da boca, como a gente viu na aula passada, né? A digestão começa na boca quando o alimento ele vai ser triturado, ele vai ser misturado com a saliva formando o bolo alimentar e através dos movimentos peristálticos, né, que é o movimento de contração dos músculos, ele vai sofrer a digestão, né, que pode ser a digestão mecânica, né, através dos movimentos, e a digestão química que ocorre lá no estômago. Então, quando chega lá no estômago, né, o alimento ele recebe o suco gástrico, recebe também outros sucos, certo? Para digerir o alimento, né, para que o alimento ele fique cada vez menor. E aí, quando chega lá no intestino delgado, acontece a terceira etapa, que é a etapa de absorção, onde os nutrientes eles vão ser absorvidos e vão ser conduzidos até as células. E aquilo que não foi aproveitado pelo organismo, ele vai ser eliminado, né, lá através da quarta etapa, que é a eliminação, que ocorre através das fezes. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver aqui a questão do fígado, né? Qual a função do fígado, que são funções bem interessantes, bem importantes, e vai ver também lá o que acontece com o alimento no intestino grosso, né? Antes de ser eliminado, o que acontece com o alimento lá no intestino grosso. Então, vamos iniciar essa aula. Voltando agora, continuar falando sobre o sistema digestivo e especificamente, que ficou faltando da aula passada, fígado e intestino grosso, certo? Porque eu fiz questão de colocar aí fígado e intestino grosso com mais destaque, porque é muito importante, muito interessante o que a gente tem a falar sobre esses dois órgãos. Beleza? Vamos lá. Então vamos iniciar falando do fígado, certo? Tá aqui uma representação do fígado, né, com todas as suas estruturas, certo? A vesícula biliar. E o fígado ele é muito conhecido por produzir um líquido chamado bile, certo? Mas e esse líquido ele é muito importante, né, para atuar, auxiliar na digestão das gorduras, né? Na verdade, esse líquido ele funciona como se fosse o detergente que a gente coloca para separar a gordura, né? O detergente, quando a gente coloca, tá lavando o prato, o detergente ele não faz com que aquela gordura se solte. Pronto. A bile ela tem essa função, né? Ela vai emulsificar a gordura e isso auxilia na digestão desses lipídios, tá bom? Mas o fígado ele não tem apenas essa função. A única função do fígado não é essa de produzir a bile. Tem outras funções também, certo? Então, o fígado ele é muito importante por remover o excesso de glicose do sangue. Então, o nosso sangue, a gente come muito açúcar, né? E outros alimentos se transformam em açúcar também. Então, o equilíbrio dessa quantidade de açúcar no sangue é feito também pelo fígado. Ele remove essa glicose do sangue e transforma em glicogênio para que isso fique armazenado lá, tá certo? Outra função importante é a transformação de substâncias tóxicas. Então, quando, por exemplo,
a gente ingere álcool, algum tipo de droga, algum tipo de medicamento, né, o fígado ele vai transformar essas substâncias tóxicas em substâncias que podem ser excretadas pela urina. Então ele faz a transformação. Por isso que é tão importante nós não estarmos utilizando esse tipo de substâncias tóxicas. Por quê? Se utilizarmos demais, como por exemplo, tem gente que é viciado em medicamento. Então, se você é viciado em medicamento, o seu fígado ele vai ter que trabalhar mais, porque ele tem que transformar o medicamento, que é uma droga, em outras substâncias, tá bom? Além disso, o fígado ele também armazena, ele faz o armazenamento de uma reserva de algumas substâncias, né, como ferro, cobre e também de algumas vitaminas. Então, olha quanta função importante. E além disso, ele também destrói glóbulos vermelhos que foram desgastados. Então, são essas as funções do fígado, beleza? Vamos falar um pouquinho agora do intestino grosso, né? O intestino grosso, lá naquele esquema que a gente fez no início da aula, o intestino grosso já vai ser a última etapa, né? Das últimas etapas lá no processo já de eliminação, né? Mas o intestino grosso ele tem várias funções, certo? Vamos ver quais são essas funções. Então, depois que o alimento ele passa todo o processo de digestão, né? Quando ele chega no intestino delgado, né? Que ele vai acontecer a absorção, ele vai chegar depois ao intestino grosso, né? E aí o intestino grosso, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, né? Essa animaçãozinha aqui mostrando, ó, bem interessante. Então nós temos aqui, né, o estômago, nós temos aqui o intestino delgado e temos aqui o intestino grosso, né? Então depois que o alimento ele passou aqui no estômago, né, ele recebeu, por exemplo, aqui o suco gástrico para atuar nas proteínas, né? Depois ele vem para o intestino delgado, onde ele vai ser absorvido, né? Os nutrientes vão ser absorvidos e esse resto aqui vai ser eliminado. Só que antes da eliminação, passa pelo intestino grosso, né? Aqui nós temos o seco, que é o início, e aqui essa região todinha que é o colo. Ele passa aqui, certo? E ao passar pelo intestino grosso, o que vai acontecer? A absorção da água presente ainda, certo? Nesse bolo, nesse resto de alimento, tá certo? Então, uma das funções do intestino grosso é fazer a reabsorção dos líquidos, certo? E aí o que vai acontecer? Esses restos que não foram digeridos, eles vão ser compactados e vão formar as fezes que vai ser lançado aqui pelo reto, tá bom? E aí existem alguns problemas que podem ser causados por conta do mau funcionamento do intestino grosso, certo? Um deles é a prisão de ventre, também chamada de constipação. O que é isso, na verdade? O intestino preso, né, a prisão de ventre, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer quando ocorrer aqui, né, uma quantidade muito grande, né, uma absorção muito grande do líquido, certo? Ou as fezes elas ficarem muito duras, muito endurecidas. E o que é que deixa essas fezes endurecidas? É exatamente a ausência de fibras alimentares. As fibras presentes, por exemplo, nas verduras, nas frutas, né? E também a quantidade de líquido, né, ingerida. Né? Se essa quantidade de líquido é pouca, pode também tornar essas fezes endurecidas e aí causa a constipação ou prisão de ventre. Um outro problema contrário a esse é a diarreia. O que seria a diarreia? A diarreia seria como se fosse o contrário. Então, na diarreia, isso aqui, por exemplo, está mostrando uma diarreia, o que acontece com a diarreia. Então, observa aqui, esse bolo fecal aqui, ó, ele está passando muito rápido pelo intestino grosso. Ele não é para passar tão rápido assim, está acelerado. Se ele está passando muito rápido, não está acontecendo a absorção do líquido. E aí, essa fezes que vai sair aqui, ela vai sair uma fezes muito líquida, com muito líquido. Isso a gente chama de diarreia, tá certo? Uma forma de reverter esse quadro é a reidratação, né? Tá certo? É você tomar muito líquido para ficar hidratado. Beleza? Valeu, galera.